A todos, queria agradecer a vossa presença na apresentação deste livro muito recente, que publicámos muito recentemente, hoje, no dia 10 de junho, depois do Dia de Portugal e das comunidades, não é? Que já tivemos aqui uma sessão do Atrito da Memória, do Miguel Cardina, e decidimos fazer a nossa programação este ano para o Dia de Portugal de uma forma que nos parece a mais adequada. Eu tenho aqui ao meu lado a Ariana Furtado, o Pedro peço desculpa, a Cristina Roldão, o Pedro Farela e o José Pereira. Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa confiança por terem feito este livro connosco. De facto, há vários anos que a Tinta da China tem publicado uma série de livros sobre colonialismo e sobre racismo, mas este livro é novo, tem muita investigação nova e portanto, por um lado, agradecer-vos terem trabalhado e permitirem que fosse a Tinta da China um dos divulgadores desta obra, que eu espero que se torne referência muito em breve para muita gente. Eu estudei História e eu não fazia ideia de que tinha existido um movimento antirracista em Portugal no início do século, durante a Primeira República. Não fazia ideia que existiam 11 jornais negros, ou seja, é mesmo uma fatia grande da nossa história que está por contar, até mesmo nas universidades. Hoje, felizmente, já não deve ser assim, mas eu sei que nos anos 90 era certamente, porque eu desconhecia por completo. E sem mais demoras, porque nós estamos com o tempo muito contado e somos muitos, eu, para além de voltar a agradecer-vos de coração, vou passar a palavra à Ariana Furtado. Boa tarde. Eu quero começar por agradecer à Cristina, ao Pedro e ao Zé este convite e agradecer também aqui ao Pedro estar comigo neste desafio, porque é um grande desafio e foi um grande TPC que nesta altura do ano é sempre muito bem-vindo. Eu vou passar a ler o texto que eu escrevi para ser mais clara e não deixar nenhuma palavra fugir, porque realmente este é para mim um 10 de junho histórico, aquele 10 de junho que eu ansiava, e estou muito emocionada porque eu acho que venham mais 10 de junho assim e comemorados com estas pessoas. Sim. Quero começar por dizer que nós, pessoas negras, somos resistência, intelectualidade, coragem, força, determinação, passado, presente e futuro. E este livro é a prova materializada daquilo que eu acabei de dizer. Eu sou professora do primeiro ciclo, para quem não me conhece, ensino crianças a ler e a escrever e quero que todas as crianças consigam ler o mundo de uma forma mais justa, empática, escutando, vendo, lendo e sabendo que Portugal não é e não foi um país pensado, construído e constituído apenas por pessoas brancas. Ler o vosso livro é abrir essa porta para a construção, por nós, todos e todas, e permitir que uma nova geração tenha acesso à mesma. Eu passo a citar, porque eu acho que é muito importante, para quem ainda não leu, perceber do que é que eu estou a falar. Portanto, dizem estes autores e esta autora que escreveram este livro a pensar na juventude negra, mas também num público generalizado de múltiplas origens étnico-raciais. Quando os vícios do ofício académico ameaçavam arrastar-nos para um estilo mais encriptado,
lembrávamos da desilusão de muitos jovens negros, como dois dos autores desta publicação, perdidos em buscas infrutíferas de obras sobre si mesmos nas bibliotecas e livrarias. Isso ajudou-nos a escrever, queremos acreditar, o livro que gostaríamos de ter lido. A história de Portugal, eu acho que vocês sabem tão bem quanto eu, não surge nos manuais escolares. Há pouco tempo acolhi, e acolhemos todos e todas, com entusiasmo, a notícia de que o manual escolar tinha introduzido um texto do jornal O Negro, num livro de fichas do 8º ano, de um manual escolar de História. E esse dia, eu lembro-me tão bem que eu fiquei basicamente, uau, surpreendida, um texto do jornal O Negro num manual de História do 8º ano. Portanto, foi preciso chegar a 2023 para conseguirmos ter referências de um jornal pensado e escrito por pessoas negras em Portugal num manual de História. O vosso trabalho é inspirador para pessoas como nós, pessoas que não se conformam e trabalham para a mudança. É desocultar estas pessoas negras incríveis que viveram em Portugal e tiveram tanta força em lutar pela dignidade de todas e todos, assim como os caminhos que percorreram, onde viveram, o que pensavam, as óbvias tensões vividas entre eles, mas também o que permitiu que avançassem. Enquanto mulher negra, também gostaria de fazer referência ao esforço incrível que fizeram para nos dar a conhecer estas maravilhosas humanas. E passo a citar-vos: se contar a história desta geração foi uma tarefa difícil, fazê-lo a partir da perspectiva das mulheres negras foi embater contra uma parede dupla, raça e género, de silêncio. Pouco se deixou escrito sobre elas e pouco do que elas escreveram chegou até nós. Conseguimos, contudo, conhecer várias dessas mulheres negras, a começar por Georgina Rivas, que além de integrarem organizações existentes no movimento, lideraram coletivos específicos. Mas também mulheres negras como Virgínia Quaresma e Domingas Lázaro do Amaral, que, ativamente envolvidas no feminismo de então, parecem não ter relação com o movimento negro. Na imprensa negra, encontramos vestígios da forma como esta geração, no mais das vezes através da voz masculina, contranarrou o imaginário colonial sobre a mulher negra e denunciou a violência que sobre ela recaía nos territórios colonizados. E continua. A Lisboa Negra foi-nos sempre apresentada como submissa, escravizada, silenciosa, invisível, sem história. Os arquivos que consultaram-nos mostraram isso, não foi? O que torna este vosso trabalho ainda mais admirável e histórico. Eu tenho a certeza de que encontrarei textos em manuais escolares e citações retiradas da Tribuna Negra a partir de agora. E tenho a certeza de que escrever este livro transformou-vos, e apenas me resta dizer, traz imensos contributos para as nossas discussões dentro do movimento negro, e que são essas discussões que abrem caminhos. Muito obrigada. Muito boa tarde. Eu gostaria de começar por agradecer à Cristina, ao Pedro, por terem confiado em mim, convidaram-me para participar nesta apresentação. Queria também agradecer à editora Tinta da China, na pessoa da editora Bárbara Pedrosa, por terem tido a visão que nos permitisse acolher este projeto e levá-lo a bom porto. Para mim, este é um grande privilégio estar aqui hoje, porque se trata, sem qualquer exagero, de um livro histórico. Como sabem, estamos num tempo de hipérbole fácil, então, no tempo que me resta, eu passarei a explicar porque é que eu acho porque é que eu considero este um livro histórico. Ele é histórico desde logo porque ele assinala uma efeméride. Passam 100 anos desde que as pessoas mencionadas neste livro e os processos
instituições em que essas pessoas estiveram envolvidas estavam ativas na política e na cultura e na sociedade portuguesas. E esse centenário merece ser assinalado. Ele poderia ser assinalado de várias maneiras, mas parece-me que a publicação de um livro é uma forma bastante apropriada de celebrar essa data. Ele é histórico também porque ele inverte uma tendência, também ela histórica, de amnésia e de silenciamento desta história. Um processo histórico de silenciamento que atravessou vários regimes políticos neste país. Não é? E é histórico porque ele este livro efetua um trabalho exaustivo de levantamento, identificação de fontes, de cruzamento de dados sobre pessoas, sobre lugares, sobre instituições, um inventário de publicações que a maioria de nós sobre as quais a maioria de nós nunca ouviu falar. A Bárbara confessou há pouco que, tendo estudado História na Universidade nos anos 90, toda esta informação constituiu surpresa para ela. Constituiu até há bem pouco tempo surpresa para mim e para a maioria dos portugueses que foram educados depois de 25 de Abril, e esse silenciamento continua, salvo raras exceções, não é? 2 ou 3 pessoas que eu conheço que se dedicam ao trabalho com alguns dos autores e das personalidades referidas nesta obra. Esta obra é uma obra histórica também porque o tipo de trabalho que foi necessário desenvolver não poderia, provavelmente, ter tido o mesmo êxito que teve se tivesse sido realizado numa configuração académica tradicional. Num país como Portugal, há países onde esse tipo de trabalho já se torna possível. Estou a falar de um trabalho coletivo, um tipo de trabalho que existe noutras áreas do saber, mas que nas humanidades é muito difícil. E é muito difícil porque a configuração institucional das universidades, em Portugal como em outros países, não valoriza muito mais o trabalho individual do que o trabalho coletivo. Ora, tratando-se de um trabalho coletivo, ele teve que ser feito também à margem, e apesar de todos os autores terem uma ligação à academia, o trabalho foi realizado à margem da academia e só assim foi possível garantir que ele chegasse a bom porto. E isso permitiu que os autores pudessem levantar todo um conjunto de questões que, muito provavelmente, numa monografia académica não seriam acolhidas com a mesma, digamos, com a mesma abertura. É um trabalho, é um livro histórico também, por esta razão, muito importante. Muitos dos presentes saberão que neste país há uma tradição que remonta, pelo menos, à geração de 70. De se considerar que a Portugal as coisas chegam com 1, 2, 3 ou mais décadas de atraso. Ora, a história que nos é contada neste livro não chegou a Portugal com atraso. Ela desenvolveu-se ao mesmo tempo em que ela se desenvolvia noutras paragens, às quais associamos momentos importantes da cultura negra global. Os Estados Unidos, as Antilhas, a França, a Inglaterra, etc. Ora, esses mesmos processos que se estavam a desenrolar nesses países tinham aqui não apenas um eco, como as pessoas que trabalhavam a partir de Lisboa e a partir de Portugal estavam envolvidas num diálogo com figuras renomadas da cena internacional do Atlântico, daquilo que podemos chamar, daquilo que os autores chamam o Atlântico Negro. Portanto, ao fazer o trabalho de inverter toda esta tendência de amnésia e de silenciamento histórico, ao devolver-nos pelo menos uma parte significativa das vozes e das preocupações destas pessoas, revelando, muito embora as contradições a que estavam votadas, nós temos aqui, o público em geral tem acesso a um conjunto de informação que lhe permitirá aprofundar
os seus conhecimentos na matéria, se assim o desejar, mas sobretudo aquelas pessoas que trabalham a partir da academia terão agora não apenas uma intervenção no arquivo, mas um arquivo. Este livro é também um arquivo. Eu convido-vos a consultarem a bibliografia e também o arquivo de imagens. E eu vou terminar o meu tempo lendo apenas uma passagem curta do final do livro para vocês perceberem o que está em jogo em termos metodológicos e do trabalho que esteve envolvido na preparação deste volume. E passo então a ler. As relações de poder que silenciam o passado da Lisboa Negra não precisam de um maestro para operar, pois elas atravessam diferentes momentos da produção de conhecimento, seja ao nível das fontes, do arquivo, das narrativas historiográficas e da significação retrospectiva de que as políticas de memorialização são exemplo. Por um lado, os documentos do Estado sobre as comunidades negras são constitutivos do próprio processo de dominação colonial. Por outro, não foram dadas condições à população negra de então, portanto das primeiras décadas do século XX, para que nos deixasse um vasto acervo documental sobre a sua condição e a experiência. O alargamento e ressignificação do conceito de documento, como testemunhos orais, vestígios materiais, iconografia, imagens em movimento, e por isso eu disse que este livro é o seu próprio arquivo, não é? E o abraçar de novas abordagens científicas e metodológicas podem ser uma importante mais-valia perante a escassez de informação, mas não resolvem completamente esta questão. Essa assimetria não é da ordem do acaso, ela é antes produto de um projeto político e económico que precisava de ser legitimado pela justificação das suas violências e amordaçamento das vozes daqueles que procurava subjugar. Essa assimetria nas fontes é ainda hoje um dos degraus do racismo estrutural no silenciamento da história negra. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todas, a todos. É uma alegria estar aqui, é um momento assim bem simbólico, muitas caras amigas, próximas, outras que não conheço e que adivinho que possam ter curiosidade por este livro. Eu quero começar por agradecer a Ariane e agradecer Pedro por nos ajudarem a levar este livro, a continuar o seu percurso. Não é um livro só, é mesmo um livro, ele não pode só estar escrito, ele tem que ser discutido, tem que ser falado, tem que ser lido e as vossas palavras me deixam muito emocionada também, não é? E Bárbara, obrigada também e a toda a equipa da Tinta da China por terem acolhido este projeto quando nós chegámos, em que tínhamos só uma ideia, mas não tínhamos assim nada de concreto escrito. E fomos sempre muito bem acolhidos na Tinta da China, quando resolvemos que afinal queríamos pôr imagens, que afinal havia um mapa, que afinal ia demorar mais um bocado e havia mais 3 capítulos entretanto, e isso nunca foram criados obstáculos a isso, e portanto sentimos-nos muito bem acolhidas na Tinta da China. Hoje é o dia 10 de junho, é o dia de Portugal e das comunidades, mas também durante muito tempo foi, e ainda é no imaginário de muitos e de muitas, o dia da raça, não é? Esta ideia de que Portugal tem uma raça, não é? Que Portugal é branco. E também é um dia em que se assinalam 28 anos do assassinato ao Cine Monteiro em Lisboa. E também é um momento onde um conhecimento negro, conhecimento também muitas vezes da periferia, está aqui na Feira do Livro, que também é um sítio com uma carga bem excludente, não é? Então tem um significado muito especial estarmos aqui e estarmos aqui a partilhar este livro que
que eu só tenho 5 minutos, já não tenho 5 minutos, devo ter 2 já. Então eu só posso partilhar o processo de trabalho e quero agradecer aos meus companheiros, aqui ao Pedro Varela, ao José Pereira, por esta viagem imensa destes 2 anos a escrever este livro a 6 mãos, porque ninguém queria escrever nenhum, não queríamos dividir por capítulos, queríamos, havia sempre alguém que dava o primeiro arranque, mas isto foi tudo reescrito, revisto múltiplas vezes pelos 3 e aprendemos muito nesse processo. Aprendemos muito em termos de história, aprendemos muito sobre perspectiva sociológica, sobre antropologia e sobre o que é trabalhar coletivamente. E o Pedro referiu uma coisa que tem a ver com a forma como a academia acaba por tem uma lógica muito liberal, não é? Esta ideia de que há alguém que é o autor, ou que é a autora, e que é o nome, é o primeiro nome nos artigos e por aí em diante, isso, as formas de financiamento. E se por um lado foi mau não termos financiamento da FCT, por exemplo, para fazer esta pesquisa, por outro, também se calhar nos permitiu o espaço que de outra forma não teríamos. Então não vou prolongar mais e só dizer que para alguém como eu, que nasceu em Oeiras em 1980 e que também era uma dessas jovens à procura da sua história na biblioteca, nas livrarias, e encontrando umas coisas sobre os Estados Unidos, umas coisas sobre o Brasil, mas nunca sobre o que é ser uma portuguesa negra, o que é a história de ser uma portuguesa negra em Portugal. Para mim, poder ser coautora deste livro tem assim um significado muito especial. Eu espero que vocês sintam isso na leitura e eu espero que possa ter esse significado para vocês também. Obrigada. Boa tarde. Antes de mais, agradecer a toda a gente que veio aqui. É muito importante para nós e temos tido uns bons lançamentos com muita gente e também com muitas mensagens positivas sobre o livro. Queria agradecer, obviamente, à Quinta da China por todo o apoio, por toda a equipa da Quinta da China, especificamente aqui na mesa a Bárbara. Queria agradecer muito à Ariana. A Ariana é uma professora e nós pensámos muito que este livro seria também para transformar as escolas. E era muito importante uma pessoa como a Ariana estar aqui connosco. Agradecer também ao Pedro, que tem desbravado muitos caminhos do debate antirracista em Portugal, apesar de estar longe, mas que hoje as redes sociais e a internet permitem todo um debate. É uma pessoa muito importante também para nós. Tanto a Tinta da China, a Bárbara, a Ariana e o Pedro são referências para nós também. E o nosso trabalho também é muito isso, de referências dessa coletividade que a Cristina estava a falar. Nós, para fazermos este tipo de debates, tem de ser um debate coletivo e isso é essencial para nós. Hoje também é muito importante, e quando surgiu a ideia de fazermos o lançamento no dia 10 de junho, dia de Portugal, nós ficámos um pouco nervosos, mas logo vimos que era também muito importante lançar um livro no dia 10 de junho. O dia 10 de junho, o dia de Portugal, e todos os nomes que já teve, tem como alicerces uma celebração racista, que até hoje tem roupagens lusotropicalistas, e apesar de ser o dia das comunidades, é impossível ouvir um discurso oficial sobre o 10 de junho que não tenha toda uma carga identitária, branca, lusotropicalista, excludente das pessoas não brancas da sociedade portuguesa. E o nosso livro, e nós lançámos o livro nesse dia, também era de alguma forma dizer que Portugal não é branco, não é apenas branco hoje, nem foi no passado. Existem outras pessoas em Portugal, pessoas negras que construíram o país, pessoas ciganas, muçulmanos, judeus, ou seja, tudo isto é uma construção do que é Portugal. E o nosso livro queria também trazer isso,
seja, hoje nós pisamos as mesmas ruas, ou o mesmo chão das ruas, das personagens de Lisboa, né? Ou seja, das personagens que nós referimos neste livro. Essas personagens percorreram esta cidade e para nós isso também era muito importante, ter um mapeamento, e aí tivemos a ajuda da Ana Alcântara. Era muito importante e termos esse imaginário hoje, que é, nós conseguimos percorrer o espaço, o chão e as ruas que estas personagens e este movimento percorreu. E essas pessoas estavam aqui há 100 anos, antes obviamente, mas este movimento que nós descrevemos, e existiu até hoje um grande silenciamento, e existe um grande silenciamento deste passado. E é isso, e vou passar aqui. Muito boa tarde, eu gostaria de agradecer a presença de todas as pessoas que vieram aqui assistir a esta apresentação e não só, talvez não só assistir, num dia em que se celebram as comunidades portuguesas, gostaria aqui de celebrar e de saudar esta comunidade que se reúne aqui para pensar outras formas diversas de pensar Portugal, longe de conceitos hegemónicos que já foram aqui muito bem retratados. Não quero mais agradecer o esforço e a dedicação e a abnegação da Tinta da China ao ter aceitado este projeto ou esta ideia nos termos em que o fez. Gostava de mais uma vez de saudar a Ariana e sublinhar mais uma vez que quando nós nos debruçamos nesta tarefa de escrever um livro com estas características, um livro que tendo para o bem e para o mal as marcas da escrita académica, os mata-borrões da academia, tem também, ou procura romper isso, e quando nós esperamos ter sido bem-sucedidos neste esforço, mas de tentar, e quando nós tentamos ir para além dessas barreiras, foi em pessoas como a Ariana e nas pessoas que ela ensina e na juventude e nas outras pessoas que se interessam por estes assuntos que nós pensámos para deitar mãos à obra e erguer este projeto, que já tinha tido outras manifestações, como a exposição que nós, em conjunto com a Escola Superior de Educação de Setúbal, elaborámos, já não me lembro, foi há 3 anos, foi antes da pandemia, exatamente, foi em 19, a reedição do Jornal Negro 110 anos depois, portanto uma edição facsimilada do Jornal Negro. Enfim, nós já tínhamos, foram tudo experiências em comum, experiências coletivas que nos fizeram pensar que a escrita de um livro fazia todo sentido, e fazia sentido também junto da Cristina e do Pedro, neste esforço coletivo com pessoas que neste projeto aprenderam a respeitar-se mutuamente, rindo, sorrindo, às vezes discutindo, enfim, chegando a acordos. Enfim, foi um processo muito rico. Mas gostava também de não esquecer o Pedro, e já foi aqui muito bem referido, a importância que o Pedro tem nas questões que ele coloca acerca de como a academia deve ser apropriada pela discussão em torno da necessidade de pautarmos o debate antirracismo, até em termos da discussão na academia, na discussão da produção de conhecimento científico, e como esse diálogo deve ser feito entre a produção do conhecimento científico e as reivindicações do movimento social. Eu já lá vou, gostaria só de lembrar, eu espero que o Pedro não se aborreça com o que eu vou dizer, mas o Pedro é um descendente de um militante do PAIGC que tinha a responsabilidade do setor das comunicações. Espero que ele não se ofenda com isto, mas quem lida com a história do PAIGC soube que houve alguém no PAIGC que era responsável pelas comunicações e que até trabalhava perto do Amílcar Cabral, em Conakry, que tinha essa responsabilidade, não é? Enfim, só para terminar, gostava de assinalar que estamos no 10 de junho,
estão a acontecer iniciativas de cariz antirracista, o movimento social está a acontecer hoje e amanhã. Gostava de dizer que este livro, a partir do momento em que este livro saiu para a rua, deixou de ser nosso, enquanto autores, enquanto pessoas que... ele deixou de ser nosso, deixou de ser das pessoas que têm, que se identificam com este tema, que lutam hoje em dia contra o racismo, que têm curiosidade e que têm muito interesse, que são africanos e africanas a residir em Portugal, que são filhos de africanas e africanos em Portugal. E este livro eu gostava de o devolver a todas essas pessoas e às ativistas que hoje lutam contra o racismo em Portugal, nos países da África independente, hoje felizmente independente e um pouco por todo o mundo. Muito obrigado. Estes senhores hoje, surpreendentemente, cumprirão o tempo e temos tempo para perguntas. Portanto, se alguém quiser fazer algum comentário, colocar alguma questão aqui ao nosso painel, temos uns 10 minutos para isso. Sim. Sim. Muito bem. Não era uma pergunta, era mais um agradecimento, porque eu acho que este livro é de facto um tesouro, é algo que tem muita importância na recuperação da história de Portugal, portanto, na recuperação da memória relativamente, portanto, a todo um movimento que se desenrolou desde os anos 10 até aos anos 30 e para mim também tem um grande significado pessoal, porque foi nessa altura que a minha avó veio de Cabo Verde para Portugal e, portanto, isto acaba por ser um pouco também recuperar a história em que ela, de algum modo, viveu nesse período, não é? Portanto, também, a nível pessoal, tem um grande importância para mim. Por isso, queria deixar um agradecimento e realmente estou sensibilizado com isso. O livro é muito interessante, eu já o li, também o posso recomendar, não vale nada a recomendação, mas fica e agradecer o livro. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma questão? Estão a ouvir? Eu queria agradecer também, como o senhor fez, e dizer que é muito importante termos a Ariana aqui, porque ela é uma professora de ensino primário, não é? É uma altura em que nós construímos as nossas bases humanas, não é? E eu fico muito feliz que esse livro não seja uma informação que fica aqui entre nós, que ela circule em bibliotecas, em escolas, e que um dia uma pessoa negra que vá à biblioteca, por exemplo, e pega um livro e faça essa viagem também que vocês fizeram enquanto autores e descubra a história de pessoas negras em Portugal. Portanto, queria agradecer aos autores, queria agradecer também a Ariana. Eu sei que ela vai fazer um trabalho com esse livro muito certo. E dizer, enquanto aluno dos estudos africanos, que também é muito importante para nós termos esta fonte de informação, não é? Que muitas das bibliografias que nós temos, que nós somos um curso com 5 cadeiras de história, nós falamos muito de história e pouco falamos de história de pessoas negras em Portugal,
e termos um livro que foi também escrita também por pessoas negras, também é muito importante. Eu espero que esse livro também entre por mãos de alguém na faculdade, no curso de estudos africanos. Eu sei que a professora Inocência Mata vai fazer isso, porque ela já fez. Portanto, é agradecer e dizer também que a Isabel Castro Henriques também tem feito um trabalho também nesse sentido. Ela tem um livro que é, acho que é a história, a memória de pessoas negras do século XV ao século XX e os negros do Sado também. Portanto, são obras que vêm engrandecer a história de pessoas negras, que vêm engrandecer também as faculdades, as escolas, os professores e os alunos que se interessam pela história não só de pessoas negras, pela história africana em geral. Portanto, muito obrigado e é isso. Eu acho que devia haver uma pergunta para os nossos autores, é difícil, é uma pergunta difícil, não há? Eu fiz uma pergunta muito simples, que é se vocês sentem que o livro, muitas vezes na academia diz que nós não acabamos livros ou teses, nós simplesmente desistimos delas num determinado momento, porque há uma data qualquer. Vocês desistiram neste sentido de há qualquer coisa que vocês sentem que ficam por pesquisar e caminho para fazer a seguir? E se sim, o que é que irá a seguir depois deste caminho aberto neste livro? Estava ligado? Para ganhar tempo. Sim, sim. Não. Sim. Bem, ótima pergunta, obrigada. Ficou trabalho para uma vida inteira, para nós os três e mais muita gente, não é? A partir de diferentes, não vou tentar esgotar a resposta, porque eles também vão querer responder, mas desde outros arquivos, mas sobretudo discussões com os estudos negros que nós não temos em Portugal, não é? E o Tomás falava sobre esta coisa de, não é? Nos estudos africanos, os livros que estão nos estudos africanos e depois os livros que estão na estante da história de Portugal. E há uma altura que eu estudei muito tempo no ISCTE e que estou a ir aos estudos africanos, de vez em quando ia lá dar uma volta, eu era de Sociologia e apanho um livro muito especial para mim ainda hoje, que é o Origens do Nacionalismo Africano, do Mário Pinho de Andrade. E depois tive a sorte de conseguir comprar em segunda mão, porque está esgotadíssimo, Bárbara. Eu sei. E estas divisões sobre que livros estão, por exemplo, este livro, quando chegar à biblioteca, ele vai ficar em que estante? Vai ficar na História de Portugal, vai ficar nos estudos africanos, vai ficar nas migrações, direitos e... Onde é que vai ficar? Eu gostava que ele estivesse na História de Portugal, que ele estivesse nessa estante, mas se calhar não, é? E isso tem que ver com divisões disciplinares que existem e com a ausência dos estudos negros em Portugal. Nem estou a dizer pós-coloniais, estou a dizer mesmo debate, contradições de pensamento intelectual negro, que é, quer dizer, vastíssimo, tem muito para se discutir no seu interior. Então, acho que um dos caminhos tem que ver com abertura e estudo de outros arquivos e, sobretudo, fazer relações desta história que se estava a passar, história negra portuguesa, com o que se estava a passar noutros contextos. E vou já passar, porque um
dos aspectos, não é, que nos ajudou a conduzir esta narrativa foi pensar sempre numa coisa que era a conversa interna, que é o que é que as pessoas negras estavam a falar entre si. Não é que as instituições coloniais não interessem, tudo isso interessava, mas a âncora tinha que ser essa. E a possibilidade de abrir esse debate para outros contextos, não é? Eu acho que é, quer dizer, riquíssimo em termos de... Mas é um trabalho para a vida toda, já não... Excelente pergunta. Antes de mais, nós tínhamos um prazo. Isso era importante para nós. Apesar de nós não termos cumprido o prazo. Não foram mais de 2 anos, nem 3. Mais 2 anos nem que Foram provavelmente mais 6 meses, mais ou menos. Então tínhamos esse fim. Mas obviamente que nós nos pressionávamos, isso era uma das questões, e chegámos a um momento que era: tu não vais àquele arquivo mais, não voltas àquele arquivo. Não mandes fotos, não vamos ler mais nada sobre esse arquivo, porque agora nós estamos a escrever. No entanto, à medida que íamos escrevendo, surgiam questões, e questões que outras pessoas tinham colocado antes de nós, nomeadamente o Mário Pinto Andrade, e que nós tínhamos de ir lá olhar para o arquivo, ver o que é que ele tinha visto. Mas, principalmente, há muito para fazer. Pegando nas palavras que o Zé estava a dizer, o livro estava a dizer que o livro agora não é nosso, está aí. Porque nós achamos mesmo que neste momento existe um grande campo de estudo sobre esta geração, sobre esta época, e nesta perspectiva de que não só visto das instituições do Estado racista e colonial, mas ver a partir da perspectiva de quem resistia a essas estruturas, e esse debate está lá muito fora em outros países, está a chegar em Portugal, e nós achamos que isso é fundamental. Bem, eu acho que ainda estamos distantes de trabalhos que já vão sendo feitos, por exemplo, na França, na Inglaterra. Nem vou ao caso dos Estados Unidos, onde esse debate, essa produção de conhecimento já vai mais avançada acerca da história das comunidades negras, que é o exemplo que nos traz aqui hoje, mas poderíamos falar de outras comunidades racializadas no país, que a comunidade negra não é a única. Mas o que eu quero colocar é que ainda estamos longe da produção de livros sobre a história das nossas comunidades, escritas do ponto de vista das nossas comunidades e não do ponto de vista do Estado, ou da polícia, ou dos hospitais, ou, enfim, das prisões. Enfim, há todo um trabalho para fazer. Nós, à nossa maneira, com todas as limitações, que não são só as limitações de meios, são limitações de vária ordem, tentamos lançar caminho montados, ou às cavalitas, se me é permitido aqui a expressão popular, de pessoas com um legado intelectual e político que nos ultrapassa totalmente, o caso Mário Pinto Andrade, já aqui citado, que são gigantes do ponto de vista político e intelectual, mas nós, à nossa maneira, tentamos continuar essa discussão e atualizá-la, se me é permitida também esta expressão, com as questões que as mobilizações antirracistas nos colocavam. E aquilo, isto não é um fim, nós vamos continuar por aí, acredito que sim. Mas é aquilo que já foi dito, isto é trabalho, não é trabalho para 3 pessoas, é trabalho para várias equipas de investigadores e investigadoras em Portugal e não só em Portugal. E vai ser necessário, e do movimento, não é? E vai ser necessário replicar o exemplo. Uma das aprendizagens que este livro nos traz é a construção de redes que vão para além dos limites do retângulo que é Portugal e daquilo que são as relações com os territórios ocupados por Portugal em África. Se há uma lição das muitas que esta geração nos dá, é que esta geração que nós retratamos no livro soube construir redes internacionais, e provavelmente nós vamos ter que reaprender a construir redes internacionais para trazer trabalhos académicos que sejam
úteis para o ativismo e que sejam úteis para a sociedade portuguesa. É isto. Eu tenho uma pergunta, e é uma pergunta provocatória. Vamos imaginar que amanhã sai uma recensão deste livro que vos acusa de estarem a querer rever a história à luz de problemáticas do presente. Nada de implausível, não é? Como é que vocês se defenderiam dessa acusação? Bem, eu acho que quer na introdução, quer na conclusão do livro, nós já antecipamos essa crítica. Mas eu também não sei se há alguma forma de fazer história que não seja a partir de perguntas do presente. Ela não está lá guardada numa caixa ou num aterro à espera para ser levantada, não é, de forma neutra. Ela parte sempre de perguntas do presente. E ela também, as perguntas do presente que se fazem, elas são sempre influenciadas pela posição étnico-racial, de género, de classe. Quer dizer, não há maneira. Então às vezes até é interessante, obrigado por fazer esta pergunta, porque agora tenho muito o que dizer. Até acho interessante porque, por exemplo, licenciaturas, primeiro ano, temos metodologia, e uma das coisas que nos ensinam em ciências sociais é que, quer dizer, não é possível um olhar neutro. Mas depois, avançando, chegamos ao doutoramento e por aí dentro, e já aparecem estas ideias sobre a objetividade. Não é? E eu, sinceramente, para mim, a única forma de garantir a objetividade no sentido científico é tornar explícita, visível para quem puder ler, de que ponto de vista é que se está a construir a narrativa. Essa é a única forma. E, lamentavelmente, muita da historiografia que é produzida, não há esse tipo de posicionamento. Tudo aparece como se fosse uma coisa abstrata, como se os próprios autores não tivessem posição, como se não houvesse nenhum tipo de enraizamento específico. Não é? E eu acho que este livro tem um mérito que também podem acusar do contrário, não é? Pode haver sempre alguém que diga, quem sabe, que é um livro que se assume como um livro militante, não é? Mas assume-se. E eu acho que essa é das poucas formas que nós temos de poder fazer ciências sociais de um ponto de vista mais objetivo. Tornar evidente a partir de que ponto é que se está a construir aquele olhar, não é? O nosso livro e a nossa procura por esta geração começou por uma questão da atualidade, que era onde começou o movimento antirracista em Portugal ou onde começou o movimento negro em Portugal. E foi nessa procura, e essa procura existe porque existe um movimento negro e antirracista global e em Portugal que nos levou a essas questões. Então a história é muito isso. Se não houvesse hoje um movimento antirracista a nível mundial com a pujança que tem em Portugal, uma estruturação mais forte do que há uns anos atrás, este livro não existiria, obviamente. E o nosso livro é um livro militante e de história. É um livro de transformação, mas muito da mudança também vem no olhar para as humanidades ou para a história, vem desse desejo de transformação daquilo que existe na atualidade e que vai olhar para o passado com uns olhos de transformação. Então eu penso que era isso que nós iríamos tentar responder e o nosso livro tinha já, imagino que o Pedro perguntou isso, que isso é uma questão que está muito em cima. E essa neutralidade vem sempre de quem está no poder. Quem exige neutralidade é o poder. Basta estar no poder
somos neutros a olhar para tudo, que é termos a história como é hoje, ensinado, por exemplo, a história de Portugal como é ensinada na história, nas escolas, que grande parte à volta quase de fábulas e de principalmente silenciamentos de outras coisas que existiram para além daquilo. Bom, é o seguinte, sermos acusados de presentismo, de estarmos a construir história com base em ideias que só existem hoje e que não existiam no passado. Ora bem, é preciso desconstruir esta ideia, é preciso perceber o que é que essas pessoas querem dizer, ou qual o ponto de vista a partir do qual essas pessoas falam. Se essas pessoas, vamos supor aqui uma hipótese académica, por assim dizer, vamos imaginar que isto aconteceu. Se alguém acusa, se alguém coloca a hipótese de a geração que nós retratamos no livro não ser antirracista ou de não ter questionado a existência do racismo em Portugal, eu acho que quer um livro que nós aqui vos apresentamos e queremos discutir convosco, quer trabalhos que nós já escrevemos anteriormente, demonstram que, em primeiro lugar, o racismo era um fenómeno sentido pelas comunidades racializadas em Portugal desde há séculos e, mais importante do que isto, essas comunidades racializadas em Portugal tinham a perfeita consciência da existência desse fenómeno de racismo e resistiam contra essas manifestações de racismo. E se calhar é esta perspectiva e esta verdade assente em construção científica e em dados empíricos que nós procuramos trazer, e se calhar esta verdade que é preciso trazer para a discussão académica e até para a discussão política na sociedade portuguesa. E se calhar haverá muito boa gente que não estava habituada a estar perante esta evidência, que tem que ser uma evidência trazida pela academia, pessoas empenhadas, porque naturalmente vêm de uma determinada posição, como foi aqui dito, mas que está alicerçada, ou procuramos que esteja alicerçada em metodologia validada cientificamente e em elementos empíricos reconhecidos como tal por pares. E esta discussão séria, esta discussão honesta, não tem que ser neutra, mas que tem que ser cientificamente honesta, que tem que ser cada vez mais tida nos dias de hoje. E tem que ser contaminada naturalmente pelas preocupações das pessoas que denunciam e que ainda hoje resistem à custa de muito sacrifício ao racismo em Portugal. Eu tenho que fechar, não sem antes vos dizer que o Tribuna Negra, como outros, muitos, vários já, dezenas de tempos da Tinta da China sobre estas temáticas, estão aqui no pavilhão da Tinta da China e hoje nós vamos oferecer a quem comprar o livro um mapa que foi feito para este livro, que é um mapa da Lisboa Negra, os locais em Lisboa em que estes personagens trabalharam e se deslocaram. A Cristina, o Pedro e o Zé Pereira vão dar autógrafos ali agora a seguir. Quem quiser conversar com eles estarão disponíveis e autografarão os livros. Eu ia só pedir para terminar uma salva de palmas aos autores e agradecer o trabalho.